Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui com meu pai e hoje vamos contar um segredo aqui, hein, da gente aqui do canal, da nossa história. Ele é o responsável por a gente ter vindo pro Canadá. Pô, será? Nem sabia disso. Olha a vinheta aí, vamos ver. Bom, o pessoal pergunta, né, pra gente o que fez a gente vir pro Canadá, o que plantou essa semente na gente, e nada melhor que o meu pai pra participar desse bate-papo. O jardineiro. As árvores são os nossos. Quem plantou a ideia? O jardineiro. O jardineiro é meu pai e as árvores são os nossos. Não, mas eu talvez seja responsável por alguns porcento, mas não todos, né, Fabiana? Porque você já tinha... Antes de conhecer o Di, tudo isso, você já estava pensando nisso fortemente, né? Mas não Canadá. Canadá você nunca pensou, né? Não. Então, tá vendo? Então quem foi o responsável? Só um pouquinho Então, mais. Vamos contar como foi isso, como que aconteceu isso, porque é muito interessante, né? Conta aí. Naquela época, né, que o Dimitri começou a trabalhar, né, ele morava em casa ainda, e estava meio que perdido o que fazer, para onde ir, como é que ele ia fazer, se ele ia se empregar, se ele ia empreender, né? Tinham dois amigos, né, que vieram para o Canadá há bastante tempo, talvez 10, 15 anos antes Acho que mais de 15 vocês. anos. Acho que foi no final dos anos 80, talvez durante os anos 90. E uma delas era uma consultora que trabalhou na minha empresa e que resolveu vir para o Canadá, fez o processo lá e veio para cá. Eu acompanhei um pouquinho o processo e achei legal, né? E que ano foi isso, lembra? Putz, Anos 90, né? Não, 95, 96, 97 no máximo. Era outra. É uma época que nem tantos brasileiros vinham pro Canadá, né? Tanto é que eles foram pro lado francês, né? Porque eles falam francês, né? Então tinha essa facilidade. Exatamente. E o outro rapaz, um detalhe, essa moça, inclusive, depois a Fabiana conversou com ela. Você passou o contato dela, ela conversou muito solícita, muito simpática, inclusive. Muito boa, gente. Eliana, beijo no coração. Eliana Saia. Ajudou muito, né, Fafá? Conversou com ela, foi muito bacana. Na época, né, nós não sabíamos por onde começar, né? Então, como tinha esse contato aqui no Canadá, que eram esses amigos do Sr. Dimitri, ele me passou o e-mail da moça e eu mandei um e-mail, né, explicando, né, falei, olha, eu sou nora do Dimitri, né, que trabalhou com você, e a gente tá começando a pesquisar, né, sobre o Canadá. E aí ela me deu umas dicas muito boas. Então ela me passou um e-mail que foi a base, né? Foi o começo de tudo. Ela me passou, olha, esse daqui é o site do governo, onde você pode entrar e pesquisar mais informações. E esse daqui é um endereço de um grupo. Na época existia o Yahoo, existiam grupos, né, de interesses parecidos no Yahoo. Então tinha um grupo que eu nem lembro como era o nome, mas eu sei que eu me inscrevi no grupo e tinham milhares de pessoas, tinha umas 4.000 pessoas no grupo. Era um grupo muito grande, era o maior grupo de pessoas que já estavam no Canadá e pessoas que tinham interesse em mudar. Então era muito interessante, porque você conseguia pesquisar nos fóruns, né, todas as perguntas, assim, o que já tinha sido discutido no grupo, quais foram as respostas. E, nossa, como me ajudou, né, numa época pré-YouTube, não tinha, né, tinha alguns blogs, não existia vlog. Orkut, né, o falecido Orkut. Era a época do Orkut mesmo, né, não tinha Facebook. E ela me ajudou, né? Então foi uma indicação do Sr. Dimitri, né? De uma moça que já estava aqui, que foi que abriu as portas, né? Pois é, bom, mas aí a gente adiantou um pouco, vamos voltar. E aí teve também um rapaz que trabalhava com você. O Aulus, que foi meu sócio lá no Brasil, queria continuar trabalhando junto, mas aí resolveu pegar a família toda, era ele, a esposa e 2 filhos, e vieram lá para Quebec. Tá até hoje lá, falam por Facebook, e ele tá muito bem, já tem neto aí, ele já é um... É legal. Já também anos 90, né? Esse foi antes. Antes Esse até? foi antes. Olha. O Aulus veio antes. O Aulus deve ter vindo em 90, por aí. E agora é o seguinte, porque eu falei esse tema, comentei a minha ideia, né, por cima, mas a gente não discute muito em off para não perder esse frescor, né, da conversa. E aí, quando eu falei dessa história, você falou que você quase foi um dos primeiros, né? Você chegou a pensar em vir para cá? Isso
Eu não sei se eu especificamente, mas eu tinha essa veia empreendedora e tal. Eu comecei com 30 anos de idade, praticamente, 31 anos de idade, que eu descobri que eu podia viver por conta própria, que eu não precisava depender de uma empresa. Eu e o Aulos, por exemplo, participava de um grupo que trabalhava na roda. Então a gente pensava, ia nas horas, depois do trabalho, ia lá, começava a discutir, né? E um dos países que me chamou a atenção na época era o Canadá, que já tinha, era o país de primeiro mundo, já tinha oportunidades, né? E começava naquela época a receber imigrantes e tudo isso. Lembrando, começo e meados dos anos 90. Né? E eu aconselhei, eu dei essa dica pro Bibo, porque como ele estava perdido, eu falei isso no começo do vídeo, sem saber onde chegar, né? Garoto perdido. E eu falei, pô, o Canadá é legal, pensa nisso. Mas você ficava falando, antes de perdido, eu acho, bom, não sei, também acho que eu sempre tive perdido. Acho que sim. Mas eu acho que você sempre ficava falando do Canadá mesmo, né? Várias vezes. Várias vezes, né? Você continuamente você plantava essa semente. E você nunca veio, né? Nunca teve coragem. É os outros. Coragem, não, mas eu venho visitar vocês. Demorou, né? Demorei. Mas o senhor então nunca veio nem, eram só ideias, né? Era só ideia, ficou na ideia. Eu era um turbilhão de ideias. Turbilhão, não realizava. Para realizar é que era um problema, viu? Mas eu fazia a minha parte lá, pelo menos tinha ideia. Tem gente que nem isso tem, pô. Não, essa ideia deu resultado, né? Ficou fazendo tanta lavagem cerebral. Nem que tenha sido na próxima geração, mas né? Não, mas ele passa as ideias para outra geração. Adoro dar trabalho para os outros. Não, mas eu acho que foi muito interessante, talvez por isso não, acompanhei muito de perto esse processo que vocês tiveram para vir para o Canadá, né? Mas assim, voltando a esse assunto, você nunca pensou em efetivamente dar um passo além? Não pensei. Não pensou? Não pensei, talvez é porque eu tivesse coisa a perder, eu já trabalhava numa grande empresa, estava feliz, tinha família constituída lá e estava vivendo relativamente bem, né? Talvez se fosse nas condições de hoje, né? Eu teria pensado muito sério. Mas crise, nós vivemos em crise, sempre né? Em crise. Só que antes tinha crise, mas eu continuava otimista. Agora tem crise, eu estou muito pessimista com tudo que aconteceu e que não acho que vai resolver no meu mandato esse negócio, né? Então, talvez o mandato do Eric, da Lorena, isso aí, o Brasil seja um país melhor para se viver. Hoje, se tivesse acontecido isso hoje, eu não tenho muita dúvida que eu ia tentar, viu? Eu não sei não sei. Fala também. Falar também é fácil. Provavelmente eu também iria pro lado francês, né? Porque eu trabalhava em empresa francesa. Fala francês, essa facilidade. E é mais fácil, para você seria bem mais fácil, sem dúvida nenhuma. Aí veio a parte triste da história, né? Puxa vida, metade da minha família vai mudar, e agora? Meu Deus do céu! Né? Eu dei ideia, eu escrevi, e agora, né? Bom, ainda bem que tem a metade lá ainda. E agora eu estou vindo aqui com uma frequência maior que não resolve, mas melhora bastante a dor da saudade, né, pessoal? É bastante complicado isso. Realmente. Eu sugeri esse tema porque realmente, sem dúvida nenhuma, você foi papel fundamental nessa decisão, né? Porque você falava tanto de Canadá, a Fabiana nunca tinha pensado nisso e eu já estava com isso plantado na cabeça, né? Eu sempre quis morar, eu já falei em outros vídeos, né, isso, eu sempre quis, né, morar fora, conhecer a vida em um outro país, mas o Canadá nunca esteve nos meus planos, até porque, para mim, a ideia que eu tinha de Canadá era muito assim, longínqua. Eu imaginava assim, o que as pessoas vão fazer no Canadá? Era né, ignorância. Eu desconhecia, né? E como isso surgiu, então, a decisão do Canadá? Como que aconteceu? Eu acho que falava alguma coisa, vocês começaram a pensar? Eu acho que a gente, né, ainda quando a gente namorava, assim, a gente falava dessa vontade, né, de morar fora, e aí, só que eu sempre falava, né, Europa ou Austrália, e aí ele falou, e o Canadá?
E aí eu falei, Canadá, né? Canadá é muito frio, pelo amor de Deus, né? E porque era uma ideia, eu lembro que assim, algumas pessoas que eu conheci muito antes, assim, que tinham morado no Canadá, eu lembro na época que eu fazia inglês, tinha umas meninas, adolescentes, que tinham ido morar no Canadá. E aí eu lembro que elas contavam que chegava a menos 40 no inverno. E na minha cabeça, menos 40 era uma coisa tão impossível que eu falava, por que um ser humano, né, em sã consciência, escolhe mudar para um país onde a temperatura chega a menos 40? Eu falava, não é possível que alguém escolha. Não é o nosso Canadá que é menos 40. Eu lembro que elas foram morar no Quebec. Né? Na época elas eram novinhas, assim, eu devia ter uns 15, elas deviam ter uns 12, 14, sei lá. E elas tinham morado antes. E o pai foi transferido para lá, ele foi trabalhar um tempo no Quebec e as meninas foram para lá e ficaram na escola, tudo. E aí elas contavam que elas gostavam, que era muito legal, mas eu falava, como é que... Porque daí na minha cabeça, eu não pensei que menos 40 era só no inverno. Eu imaginava que menos 40 era, assim, todo o tempo. Na minha cabeça era assim, inverno é menos 40, verão é 0. Né? Então, o Alasca. Eu achava que era o Alasca. Andando na rua, a minha ideia de Canadá era exatamente a ideia que eu tenho do Alasca. E hoje em dia eu sei que também no Alasca faz um calorzinho também. Né? Agora, você falou do Quebec, né? Por exemplo, eu nunca aviltei a possibilidade de ir pro Quebec. Por exemplo, os amigos dele foram todos pro Quebec. Então talvez isso até fosse um entrave, até. Porque assim, eu falei assim, não quero aprender francês, não tinha objetivo de aprender francês, né? E não queria ir para Quebec. Então a minha intenção era vir mesmo para o outro lado, para o lado inglês, né? Na verdade eu fiz um trabalho depois com o pessoal de Quebec, muito simpático, muito bacana também. O pessoal até me incentivou, tá? Não, a gente tem que ir, tal, tem que ir mesmo. Porque eu comentei com eles, né? Lá no Brasil, o trabalho. Não, você tem que ir mesmo, tal, vale a pena. Mas eu não tinha interesse, o meu problema sempre foi eu aprender francês, eu não tinha interesse nisso. Então, por isso que a gente acabou vindo pro lado inglês. Mas é engraçado que quando nós começamos a pesquisar, eu sempre pesquisava Toronto. Né? Eu achava, não, a gente tem que ir pra cidade grande, tem que ir pra Toronto. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu que já mora há muitos anos nos Estados Unidos. E assim, né, comecei a conversar, como é que é sair do Brasil, né, a vida, não sei o que. Eu falei, não vou aguentar o frio. E ele tinha morado numa cidade que era perto de Detroit, assim, então na verdade ele sabia bem como era ali a temperatura em Toronto. E aí ele falou assim, mas você nunca pensou em Vancouver? Ah, foi ele que sugeriu? Foi o André, o meu amigo André. Obrigada, hein? Valeu, André. Belezinha. Ele falou assim, mas você nunca pensou em Vancouver? Porque é uma cidade que fica do outro lado, na costa oeste, e ela tem um clima bem mais ameno. Ele falou que tinha um amigo também, eu conheci alguém que morava em Vancouver, ele nunca tinha ido, mas que ele falava que era, assim, sabia que o clima era mais agradável. Olha, e aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, Vancouver, não tá? É aquele tipo de cidade que você ouve falar, mas você não sabe nem onde é no mapa. Aí que eu fui olhar, não imagina. É uma coisa longínqua, né? Aí eu, olha, Vancouver é do outro lado do mundo ali, né? E a coragem deles é que eles não fizeram aquela exploração, né? Não. Sem ter referência, eles arregaçaram as mangas, peito pra frente e vamos lá. Se desse errado, não tem nada a perder também, né? É isso que a gente tem que pensar, não tinha nada a perder. Tinha essa experiência, se não desse certo, voltava. Mas eu acho que assim também foi um pouquinho de muquiranice, né? Foi muquiranice. Foi. A gente poderia ter vindo antes pra conhecer. Poderia. A gente só não fez com muquiranice, só por isso mesmo. Mas é isso, você não tinha nada a perder, entendeu? Eu acho que o que é louvável, né, pessoal, é que eles há 10 anos atrás, sem referência, sem ter vindo aqui para fazer essa exploração, resolveram, passaram dificuldades. Sem existir Canadá diário, não existia. Isso é uma coisa absurda, não ter o Canadá diário naquela época. Hoje a vida de vocês é extremamente facilitada por isso. É verdade. E eu tenho acompanhado muito essa saga desse canal aí, pessoal. E o esforço e o capricho e o carinho que eles fazem esse trabalho aqui, né? É um grande trabalho, tá bom? Então, parabéns a eles. Se eu tiver alguma coisa a ver com isso, poxa, fico muito contente e vamos ter mais ideias. Vamos lá. Muito bom, sensacional. Muito bom o papo, gostei. Muito bom, excelente. É isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, uma conversa
aberta aqui, né? Assim, a gente bater um papo mesmo, porque eu acho que esse assunto seria interessante trazer à tona aqui para vocês. É isso. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho do YouTube para receber os vídeos assim que eles forem ao ar. Valeu! Obrigada, sogra. Olá. E beijo no coração. Tchau.